Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e preside nossa reunião. Em teu nome, Senhor, seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Honras vãs. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Jesus, em Marcos, capítulo 7, versículo 7. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã, em seus institutos, não passou de sopro, sem renovações substanciais, porque, logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens e lavraram ordenações e decretos na presunção de honrar o Cristo, semeando, em verdade, separatismo e destruição. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos, os clérigos publicaram bulas e complêndios, os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o petróleo e a corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer, desse modo, que, sob o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-me os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que a
possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária, Senhor. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da Irmã Veneranda, a equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, Senhor. Damos graças a Deus. Boa noite. Pois é. Lá vamos nós estudar como foi que o nosso irmão Licínio fez para superar as dificuldades da vida. E olha que ele usou tudo que a vida deu, porque não precisava de mais nada. A vida de cada um de nós, Deus dá o que cada um precisa, sabe? Muitas vezes a gente não consegue enxergar. E aí a gente complica um pouco as coisas, sabe? Dificulta mais um pouquinho nossa caminhada. Porque é como o Marcelo leu aqui hoje, que Jesus nos falou. Em vão me honram, ensinando doutrina dos homens. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Entendeu? Mas é melhor ficar com uma coisa, que é Jesus. Porque foi esse a opção do nosso irmão Licínio, entendeu? Ele usou a vida como uma dádiva de Deus, sendo mobilizado por ele mesmo a enfrentar tudo que a vida dava como um desafio. Desafio que é aquilo que você enfrenta com coragem, com esforço. A gente precisava seguir um pouco nesse caminho, sabe? Porque a gente tem tudo que está ao nosso alcance. Quando a gente chega e vai estudar a revista espírita, e Kardec escreve lá, Jornal de Assuntos Psicológicos, eu acho que isso deve servir de uma catucada para a gente, sabe? Jornal de Assuntos Psicológicos, gente. Qual de nós que a gente não está precisando disso, né? Então Deus oferece para a gente, como esperando o seu Licínio, tudo que ele podia aprender pela psicologia que a doutrina traz. E ele aceitou. Ele aceitou isso como um desafio para ele. Entendeu? Ele não teve pai para ensinar o que era vida. Muito pelo contrário, teve pai para maltratar. Ele não teve sossego como criança, porque vinham os espíritos perturbadores, gerar medo, pânico nele. Mas também vinham os bons. Ele fez a opção de aceitar os bons. Apareceu um padrasto que viu a dificuldade dele, levou para uma casa espírita. O padrasto nem espírita era católico. Ele chegou lá, viu o que estava sendo ministrado do ponto de vista psicológico, aceitou e colocou em prática, sabe? Então ele teve esse negócio aqui chamado de sentimento de aprendiz, que é um dos 3 pilares para você ter saúde espiritual. Qual de nós que não precisa de saúde espiritual no planeta de provas e expiações? Saúde espiritual é saúde mental, gente. É você ter equilíbrio psicológico. E isso está na nossa doutrina. Mas a gente não enxerga, sabe? E às vezes quando a gente enxerga alguma coisa é mais para aplicar por outro e não para a gente. E ele não fez o contrário. Aplicou para ele e depois foi ensinar para os outros.
Ele fez o que era certo, sabe? Então, o primeiro pilar de saúde espiritual é o que a gente chama de sentimento de aprendiz. Foi isso aqui, ó. Capacidade de ver as dificuldades como desafios e dádivas para o aprendizado. Sentimento de aprendiz. Com desenvolvimento de mansidão e humildade, vendo a dor como meio para aprender obediência e simplicidade. Isso aqui a gente vai ver depois, sabe? Não sei se vai dar tempo hoje. Mas veja que, quando você está desenvolvendo o sentimento de aprendiz esse que Jesus chamou a gente de aprendiz. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus pediu para que a gente fosse um aprendiz com ele. Porque qual de nós no planeta de provas e expiações não vai passar por aflição? Todos nós vamos. A aflição faz parte do nosso feijão com arroz, como espíritos imortais que nós somos. E vai ser diante dessas aflições, entende, que a gente vai aprender. Ou por bem ou por mal, mas vai aprender. Porque Deus quer que você aprenda, porque faz parte da lei do progresso. Você vai aprender por prova, você vai aprender por expiação, você vai aprender por lição, você vai aprender. Não interessa como, mas vai. A escolha é sua. A vida está oferecendo um meio. Você vai dizer dentro de você o que você vai fazer com aquilo que a vida está te oferecendo. Então, logo cedo, o Licínio aprendeu que ele tinha um dever perante a consciência dele de tudo aquilo que a vida estava oferecendo. E dever é você ter obrigação moral. É você ter obrigação, entendendo que moral é a filosofia que estuda a conduta e os deveres que cada um tem para consigo e para com o próximo. Então ele via nas dificuldades que deveria ter uma conduta praticando deveres no caminho do bem, do belo e do bom, para com todos que estavam em sua volta. Então foi isso que fez com que ele superasse as dificuldades. E é para isso que a gente está estudando. Para que você entenda que a vida dá o que é sublime para a sua evolução espiritual e não para a sua satisfação humana. O que é interessante é que a gente fica atrás dos prazeres humanos. E não adianta a gente ficar atrás de prazeres humanos, achamos que vamos conquistar Jesus por isso aí. Não vai. Olha o tamanho de complicação que Jesus passou em toda a sua encarnação aqui na Terra. Que prazer humano ele teve? Ele diz um só. Não teve, gente. Ele teve muito trabalho. E ele pediu para que a gente aprendesse com ele. No mundo só tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu, como espírito imortal, venci. Independente do que o corpo humano passou. Então, Licínio seguiu esse movimento. Ele aproveitou esse jornal de assuntos psicológicos que é a doutrina espírita para educar a mente dele diante dos conflitos que a vida estava oferecendo, compreendendo que ele devia praticar deveres e não ir atrás do que gosta, do que deseja, nem do que o homem dá para ele. Isso tudo ficou em segundo e terceiro lugar. Em primeiro lugar era o dever que ele deveria cumprir. Será assim que a gente faz? É por isso que eu falo, entende? Ele nasceu nessa miserabilidade toda, mas teve boa vontade. E nada é tão difícil que quando eu tenho a boa vontade eu não posso superar. Do mesmo modo que nada é tão fácil que quando eu tenho má vontade se torna impossível de se realizar.
A gente sempre tem tocado muito nesse termo de boa vontade. Porque boa vontade é quando você pratica o dever pelo dever. É o que ele estava fazendo, sabe? O resto são complicações que a gente está criando. E quanto mais complicação você cria, mais difícil fica a sua vida. Então, aproveita e veja que tudo que a vida está dando são dádivas de Deus para que você enfrente isso como um desafio diante de toda dificuldade. É aqui que você vai estar praticando o seu dever consciencial e a vida sendo uma dádiva de Deus. Você tendo comportamento de aprendiz. A gente vai acabar com essa encarnação escutando isso. Toda vez que a gente encarnar na Terra, você vai estar sempre escutando isso. Porque no planeta de regeneração, o que vai sobrar são almas penitentes. Isso quer dizer, almas que querem fazer o bem. E para você fazer o bem, tem que começar com você mesmo, sendo um aprendiz, praticando o dever que a tua consciência pede para que você pratique, e você vença provas, vença expiações e pratique cada vez melhor as suas missões. Então não pensa que isso é algo que a gente está lendo aqui, que é passageiro. Não. Isso vai ser definitivo. Porque qual de nós que não quer ter saúde espiritual? Qual de nós que não está precisando disso? Quantos de nós e dos nossos se comprometeram na vida por não terem praticado isso? Todo aquele que pratica saúde espiritual está do lado da espiritualidade boa e amiga, está do lado da corrente positiva do bem. Todo aquele que não pratica essa saúde espiritual, o nome já está dizendo, né? Está criando doença. E quando eu crio doença, eu crio dor. E aí eu complico a minha vida. Então compreenda isso, sabe? E grava isso. Por pior que seja a dor que esteja batendo na tua porta, esse é o caminho de você ter saúde. O que é que eu posso aprender com essa dor, seja física ou moral? O que é que Deus está propondo para mim? Porque se Ele está propondo, eu tenho condição de aprender alguma coisa. Então veja o que é que você pode aprender. Porque se você não for atrás disso, você vai se comprometer. O que falta para nós, para ter esse comportamento, é ter boa vontade. É você usar a sua vontade na direção do bem. É como quando te fala, é você usar a pura intenção na direção do bem. É você extrair essa pureza de você. E quando você começa a fazer isso, que você sente o benefício disso em você, trazendo felicidade, você nunca mais vai querer deixar de praticar isso. Você vai estar sempre pronto para vencer todas as dificuldades que a vida vai estar te oferecendo. Então, que isso existe o quê em nós? Coragem e esforço. Por isso que a gente torna a repetir, como falamos a semana passada, que está no livro dos Mensageiros. Qualquer movimento de ascensão espiritual é preciso esforço, suor e lágrima. Esforço do espírito, que vai vindo da fé dele para mobilizar a vontade. Suor, porque é trabalho. Nem é fácil, nem é difícil, é trabalhoso. E lágrima, porque o ego vai chorar, enquanto o ser espiritual vai estar sorrindo. Não é melhor você sorrir como espírito do que deixar seu homem ficar, do ponto de vista egóico, sorrindo hoje para chorar amanhã? Então é aí que está o grande ensinamento dos vencedores aqui da Terra. É diferente de você ter boa intenção, né? Boa intenção é você se basear nos seus conceitos para agir. Por isso que fala que o inferno está cheio, né? De boa intenção. Porque você vai praticar segundo o seu conceito. Boa vontade é ação, boa vontade, o que é certo, né? É você justamente usar a sua vontade no que é certo, na verdade. Na boa intenção eu uso a minha verdade. Na boa vontade eu uso a verdade divina. É muito diferente.
Então, quando eu uso a vontade divina, a verdade de Deus, eu estou com Deus do meu lado. Será que existe alguma dificuldade que Deus não saiba me ajudar para que eu possa resolver? Impossível. Então eu tenho que ver o ensinamento divino nesse código que é a doutrina espírita, de como eu devo me comportar diante de todas as dificuldades que a vida vai estar me oferecendo. Porque tudo que você precisa tem lá. É só você usar do seu esforço para estudar e aprender. É só você sair da comodidade, agir com coragem, dizer eu quero resolver isso, não ficar na zona de conforto. Porque o primeiro passo para você se vincular com o que não é bom é você ficar em zona de conforto, é você ficar na indiferença. Zona de conforto é o que a gente estudou aqui do auto-engano, né? É você ficar nessa zona de conforto, sentado, vendo as coisas passarem, e você achando que é problema dos outros, e que você quer que os outros resolvam o seu problema. Entende? É você, ou então ter crença limitadora, dizer, isso não é para mim, é para os outros. Você recusa a dádiva que Deus está dando para você, dizendo que você não serve para aquilo. É você começar a ser subserviente. Ou então você ficar vivendo de coisas equivocadas, dizendo, quando eu quiser eu mudo, quando eu quiser eu faço diferente. Como se a vida fosse feita para você realizar aquilo ao seu bel prazer. E no entanto Jesus falou para a gente de uma maneira bem taxativa e objetiva, direta, entende? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã terá as suas ocupações. A cada dia basta o seu fardo. Se eu não levo o fardo de hoje, esse fardo vai se acumular, porque isso vai ficar pesando na minha consciência. Você tinha a oportunidade para ter feito e não fez, e aí nasce o remorso. E o remorso, quando vem com arrependimento, ele não te causa mudança nenhuma, só te causa culpismo. Diante do arrependimento, eu não tenho que mobilizar o remorso, eu tenho que ir atrás de trabalhar o auto-perdão. Errei, porque sou assim, mas não quero mais ser assim, quero ser diferente. Então, que a gente aproveite essa doutrina, entende? Porque é lá que você vai ter todas as respostas que você precisa. O nosso maior problema é que nosso ego não quer enxergar essas respostas, porque vai mobilizar ele a praticar atitudes que são deveres, em que ele ainda não sente o gosto de ter realizado aquilo. Ele prefere ficar com as sensações do homem do que trabalhar sentimentos do espírito. Ele prefere tudo aquilo que vai satisfazer e estimular seu sistema nervoso com os prazeres que a carne lhe dá, do que trabalhar os sentimentos que estão localizados só no ser espiritual. Entende? Então, quando você começa a entender isso, você vê a profundidade do que é o ensinamento de Jesus, quando falou vigiar e orar para não entrar em tentações, que são os desejos do corpo. Porque, na verdade, o espírito está pronto. Está pronto, sim. Mas a carne é fraca. Ele se entrega para a carne, pelas sensações do corpo, e não trabalha qualidades espirituais. Então você vê o nosso amigo aqui em cima, que passou por todos esses conflitos do corpo. Não teve prazer nenhum. Até agora o prazer que a gente viu que ele realizou, e foi por pouco tempo, foi ter o seu ente amado. Foi ter a sua mulher, que era espírito da sua alma. Eram almas afins, que se identificavam profundamente, um alimentando o outro no caminho do bem. E ele teve essa colher de chá que a vida deu por 2 anos. Depois a vida tirou. Porque fazia parte do programa espiritual dele. Vencer todas essas dificuldades. E ele venceu. Com esforço, com coragem, aceitando aquilo como ensinamento da vida. Porque você só vai ter sentimento de aprendiz onde você tem mansidão, que é docilidade da sua alma para querer aprender.
é você não estar preso a crenças limitadoras. É você entender que a sua verdade é quase nada diante da verdade de Deus. É você amar mais a verdade do que amar a si mesmo. Porque quando eu amo mais a mim do que a verdade, eu não posso ter sentimento de aprendiz, porque eu já me acho mestre. Então, Jesus, quando fala, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, ele quis dizer que a gente precisa ter docilidade para querer aprender, que a gente não pode ficar restrito às nossas crenças, de achar que a coisa é desse jeito e ficar agindo com a boa intenção, como o Rangel falou aqui. Aquele que tem docilidade para aprender não vai ficar com boa intenção. Ele vai ter boa vontade para aprender coisas novas, porque ele sabe que sabe muito pouco. Entende? E é isso que nos falta. Ter essa mansidão, ter essa docilidade. O ego da gente, o ser humano que está aqui vivendo na Terra, não tem essa docilidade para aprender. Porque ele é orgulhoso, ele é prepotente, ele valoriza mais ele do que a verdade divina. E quando ele faz isso, ele vai sofrer, ele vai padecer, ele vai desprezar o que é santo, que é belo, que Deus deu ao alcance dele. E ele vai atrás de outras coisas, de assuntos humanos, tentando encontrar respostas para aquilo que está na frente dele, e ele se recusa a fazer. Até que os conflitos vão se amontoando, a dor vai se intensificando, e ele vai começar a ver que ele não é aquilo que ele achava que era. Ele vai começar a humildar seu orgulho, para que ele possa aprender. Todo dia nós temos um fardo a levar. Todo dia eu tenho a oportunidade de praticar o Evangelho de Jesus em minha vida. Todo dia Deus está dando essa dádiva para que eu realize. E quando eu não estou realizando, eu estou me complicando. Eu estou criando encrenca na minha vida. E até quando a gente vai criar encrenca? Até quando a gente vai ficar complicando? A resposta está no coração de cada um de vocês. Porque a gente tem o que Deus ofereceu. De graça. Custa alguma coisa vir estudar esse jornal de assunto psicológico? Está de graça. Mas tem pessoas que preferem pagar por isso. Tem pessoas que nem pagar querem. E querem que os outros resolvam seus problemas. E desse jeito você vai cada vez mais intensificando seu sofrimento. Então, vai ser com essa mansidão e com humildade que eu vou ver a dor como um meio de aprender obediência e simplicidade. Aqui a gente tem essa palavra que é santa e bela. Essa é a porta que Deus deixou para que a gente retorne ao caminho do bem. Dor nenhuma é criação de Deus. Deus é amor, não dor. A dor a gente cria quando foge do amor. Então a dor vem fazer com que eu aprenda com obediência e simplicidade. A gente tem falado para vocês que a vida nos oferece 3 tipos de dores. Isso está no livro Ação e Reação de André Luiz. No penúltimo capítulo, ele fala isso, Deus explicando para André Luiz. Que a gente tem a dor evolução, a gente tem a dor expiação e a gente tem a dor auxílio. A dor evolução são sensações desagradáveis que a gente vai ter por passar por encarnações sucessivas para desenvolver nosso lado espiritual. E é desagradável sim, mas ela é diferente da dor física, que é da dor expiação. Quando a gente vai ver a definição do termo expiação, que está no Livro dos Espíritos, no último capítulo, que ele fala de expiação, arrependimento e reparação,
Ele explica para a gente que expiação é você passar por dor física e dor moral. Então tem dois tipos de dor. A dor física é o que se define na medicina, que são sensações desagradáveis de intensidade variável quando eu tenho uma lesão tecidual que me causa angústia. É uma dor que teve uma agressão no meu físico. E a dor moral é aquela que vai refletir o não cumprimento dos deveres ou uma conduta inadequada que eu tenho diante de mim e diante dos outros. Lembra da definição de moral? Parte da filosofia que estuda a conduta e os deveres que eu tenho para comigo e para com o próximo. Quando eu não pratico esses deveres, quando eu tenho um comportamento inadequado diante da vida, eu sinto a dor moral, que é a angústia. Uma angústia muito intensa, segundo está no próprio livro dos Espíritos. A angústia da dor moral é 1000 vezes maior do que a angústia da dor física. Imagina, a gente tem uma dorzinha de dente e faz aquele estardalhaço. Imagina 1000 vezes mais do que isso. É difícil da gente calcular. Muito difícil, sabe? Então a gente precisa entender que a dor é evolução, e isso é bem demonstrado no livro Nosso Lar, quando a mãe do Lísias vai encarnar, e André Luiz pergunta, mas por que tanta agonia da Dona Laura encarnar? E Luiz explica para ele, porque são as incertezas que ela tem, se vai ou não vai cumprir com aquela programação que foi feita para ela. Quando você vê qualquer programa encarnatório que tem nos livros de André Luiz, ou do Manuel Filomeno, ou da Ivone Pereira, no livro Memórias do Suicida, ele explica a angústia que o espírito sente quando se aproxima a encarnação. Ela é uma angústia tão grave que alguns espíritos muitas vezes se arrependem no meio da gestação e por si só abandonam o corpo. Essa pergunta também está no livro dos Espíritos. Se o espírito pode abandonar o corpo depois que já está no caminho da gestação. E ele disse, pode sim, dependendo da angústia que ele está sentindo. É essa dor, evolução que a gente passa. São as nossas angústias morais. A dor expiação, do ponto de vista físico, se diz aos conflitos que a gente tem com o nosso próprio corpo. Não só do ponto de vista funcional, mas também do ponto de vista estético. Doutor, acho que o senhor já explicou uma vez, mas eu não me recordo. O senhor falou, causou essa dúvida de novo. Quando o senhor fala que o espírito abandona o corpo antes de encarnar, os casos de natimorto? Não. É aqueles... Isso aí é caso de aborto. Aborto. Existe, essa pergunta também está no livro dos Espíritos, e olha, eu acho que é uma das perguntas que os espíritas deveriam parar muito para refletir. Kardec pergunta se em alguma gestação se completa, haveria a possibilidade de não ter nenhum espírito ocupando aquele corpo, e a resposta é um redondo sim. E ele fala, e o que acontece quando nasce? Nasce morto. E são crianças perfeitas. Você sabe o que é perfeita? Pensa nisso. A encarnação, do ponto de vista material, ela é um processo automático. Entende? A própria mãe e o próprio pai, desejando um filho normal, ele induz fluidamente a normalidade daquele corpo, tendo ou não espírito. A tendência é você ter um corpo normal. Entende? E muitas vezes as pessoas não acham, entende? As pessoas acham que... E é uma questão muito complicada essa, sabe? Porque existem coisas que a gente ainda não tem um conhecimento tão profundo. Kardec fala que
o espírito se liga ao corpo que vai se formar na fecundação. É um fato, no tempo de Kardec era desse jeito. Não existia lá gestação de proveta, né? Do jeito que a gente fala. Então naquele tempo era desse jeito. E alguns espíritas dizem que quando não tem um corpo, que é um modelador biológico, é o perispírito, aquilo ali não vai se formar uma mórula, alguma coisa idatiforme, porque ele vai degenerar. Não. O livro espírita não está dizendo isso não. Está dizendo que pode fecundar, desenvolver normalzinho até os 9 meses, num corpo perfeito, sempre nasce morto. Então, que a gente abra um pouco nossos horizontes para que a gente não fique com essas crenças limitadoras. Imagina, no Livro dos Espíritas, em 1857, Kardec e os Espíritos prevê que vai ter uma encarnação de proveta, que vai ter... Não cabe, né? O ensinamento é de conformidade com a capacidade de conhecimento e de entendimento da época. Mas estava lá, entre aspas, essa possibilidade, sabe? Porque pode formar um corpo inteiro desse jeito, né? Quanto mais o espírito chegar na fase que está de 2, 3 dias de desenvolvimento e ocupar aquele corpo que vai se formar, onde não existe diferenciação celular nenhuma. Então são assuntos que a gente tem que parar, pensar e refletir, deixar um tempo trazer essas respostas. Mas é assim que acontecem as coisas. Então, você sente a angústia quando você vai ocupar um corpo na Terra. E eu trouxe essa experiência para vocês, que é uma experiência de vida da minha família. Que muitas crianças, quando nascem e têm dificuldade muito grande, entende? Uma fragilidade, um choro incontrolável nos primeiros meses de vida. Aconteceu isso com a minha irmã, a primeira filha dos meus pais, entende, que rodava de médico em médico, não encontrava-se nada, não tinha nada, até que resolveram ver a opinião da minha avó, que trabalhava na casa espírita. Antigamente, os casais tinham suas dificuldades. O meu pai não aceitava muito a doutrina espírita. Então levou minha mãe lá, e minha mãe recebeu a orientação segundo minha avó, que ela tem uma mediunidade muito bonita, sabe? E ela disse: essa criança chora de angústia pelo receio que está tendo da programação encarnatória dela. Cabe aos pais levar tranquilidade para ela e esclarecimento, para que ela se sinta fortalecida com o amor deles e entre em equilíbrio e pare de chorar. E a partir daí minha mãe se dedicou a isso, junto com meu pai, e acabou-se o choro dela. Então são coisas que a gente vê, que a doutrina espírita traz resposta para a gente. Está aí. Mas a gente não quer seguir, a gente não quer ter olhos para ver, porque a gente ainda fica muito fixo no lado animal que nos envolve. Nós devemos compreender que todos nós que estamos aqui, a gente tem mais afinidade com o material do que com o espiritual. Nós fazemos parte daquela primeira classe de espíritos imperfeitos. Sabe? Então a gente tem que entender que essa dor que a vida está nos oferecendo, seja dor evolução, seja dor expiação, seja dor auxílio. Do auxílio que surge quando a pessoa está desperdiçando muito o seu programa reencarnatório e a vida vem com uma doença grave, limitante, para que ele caia em si, não se comprometa tanto e ainda aproveite um pouco. Sabe? Eu estava lendo um livro agora ultimamente que se chama Entre Dois Mundos, é um livro do Manuel Flamengo de Miranda, em que o dono, o senhor da família lá, que se desviou da doutrina espírita, que era seu programa encarnatório, e se entregou para a corrupção na política, eles vêm através e dão do auxílio dele, que ele vai matar a esposa dele. Na hora que vai jogar o veneno, ele é projetado um fluido no coração dele, ele faz uma embolia, tem um AVC, e da mulher que já está numa situação grave, tem também um comprometimento neurológico, vão os dois para a UTI, ele fica hemiplégico e fica afásico. Essa é a do auxílio dele.
para que ele não se comprometa mais. E é muito bonito a explicação do Manuel Filomeno de Miranda a respeito daquilo. Entende? Então a gente tem que entender que essas coisas acontecem. Quando surgem doenças graves, limitantes nas pessoas, entende? Que eles já estão numa fase avançada da vida, entende? E muitas vezes é para chamar para essa responsabilidade, para que eles não se comprometam tanto. Então essa é a dor que vem de fora para dentro. Então, que a gente compreenda que existe aquilo, como eu vou interpretar a dor? A dor vem, a vida nos oferece, como dádiva. E essa dor, que é um meio de aprendizagem da obediência, isso só acontece com as almas que a gente chama de almas penitentes. Nesse próprio livro, Ação e Reação de André Luiz, quando ele termina de descrever o purgatório e quando ele visita a região umbralina, trevosa, entende? O encerramento desse capítulo, que é um dos capítulos mais bonitos desse livro, ele descreve esses 3 tipos de dor. Como você interpreta a dor? Pode ser a dor do desespero, a dor rebeldia ou a dor penitente. A dor penitente é essa que ele aceitou como meio de aprender com obediência e simplicidade. A dor do desespero são aqueles que perdem a esperança diante da dor. E esses que perdem a esperança diante da dor são tão comprometidos diante da lei de Deus que eles não têm condição de chegar perto da luz divina que emanava da capela por falatório da igreja, da casa espiritual que André Luiz estava. E André Luiz, numa atitude assim assustadora, ele diz: mas por que eles não entram e fazem a oração como os outros que estão lá dentro? E ele explica: o desespero deles não interagem com a energia vibratória divina do Cristo que emana daqui, e eles não conseguem chegar perto. Isso mostra o tanto que é grave você ficar em desespero. A gente já falou para vocês que quando a gente evolui do reino animal para o reino nominal, a gente ganha consciência. E essa consciência também tem 3 pilares. Tem uma que faz eu conhecer o amanhã, que existe um Deus e um mundo espiritual. O animal não sabe que tem um amanhã, mas quando a gente adquire a classe de nominal, a gente tem isso. A gente chama consciência do amanhã. Isso está numa questão do livro dos Espíritos, quando ele vai no capítulo dos 3 reinos. A gente ganha a consciência ética, que é a capacidade de saber a diferença do bem e do mal, do certo e do errado. E a gente ganha a consciência moral, que é saber que a gente é responsável por nossas atitudes e vamos ter que assumir as nossas consequências. Quando você entra em desespero, você anula a sua consciência do amanhã. Você recusa entender que existe um Deus que está fazendo o melhor por você e que você deve se dedicar para Ele, com a experiência que Ele está te dando, aceitando como uma dádiva e não como meio de desespero. A pessoa que trabalha o seu self, o seu superconsciente, o seu eu maior, nunca vai entrar em desespero. Nunca. É extremamente desconfortante e angustiante essa situação de desespero. Quem está desse jeito, em nome da caridade, os trabalhadores do bem vão lá no purgatório levar consolação e esclarecimento para eles, para que eles não entrem em desespero, para que eles voltem para a terra e aceitem todos os dramas que a vida está dando como meio de instrução para os espíritos que são. Entende? Então é muito triste isso aqui, e a gente encontra muitas pessoas com essa dor do desespero. Todo paciente depressivo tem dor de desespero, porque ele fica com mágoa do homem, mágoa dele, mágoa da vida, mágoa dos outros. Ele perde a esperança, ele perde o eu projetivo do amanhã, porque a mente dele fica fixa no eu projetivo do ontem e ele não sabe viver o eu experiencial do hoje. Semana que vem a gente continua com os 3 tipos de dor. Muita paz a todos.
Façamos nossa prece. Em nome da caridade. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dá luz àquele que procura a verdade. Pode no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amanhã. Louvemos e agradecemos a Deus, a Jesus, aos nossos anjos da guarda, a oportunidade de estarmos aqui, aprendendo a doutrina que Jesus nos deixou, e que tenhamos no coração sempre o sentimento de aprendiz, para seguirmos o caminho dessa doutrina. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal,